E qual foi a consequência que eu digo dessas atrapalhadas? Como eu digo que, no final das contas, né, a gente vê a árvore pelos frutos. Olha os frutos. Coincidentemente, no dia seguinte, o que aconteceu? Sai o relatório com Eduardo Talhaferro, indiciado pela Polícia Federal pelo crime de violação de sigilo funcional. E vejam a investigação absurda que o Alexandre fez contra ele. Né? Muita gente pergunta, aliás, mas Paulo, se você estava em contato com o Talhaferro, por que ele não saiu antes do Brasil? Porra, bem que eu queria que ele tivesse saído. Mas o cara morria de cagaço. Vocês veem no áudio com o Scrock, que ele estava já pensando na possibilidade, mas aí desistiu. Eu esperava ainda convencê-lo nessa direção, mas desistiu. O cara não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro para pagar o cara, eu não dei um puto para ele. Mas o cara, eu falei, faz crowdfunding. O cara é ferrado, mentalmente instável. Aliás, né, o Alexandre e o Coringa, os dois, como se você assistiu o Batman do Christopher Nolan, o Cavaleiro das Trevas, o Coringa e o Alexandre, eles recrutam pessoas assim, eles tendem a atrair pessoas com instabilidade mental para ser capacho deles. Assim, mas o Talhaferro me parece meio maluco. Pô, você acha que se o cara fosse normal das ideias, convicto, estável, você acha que esse cara se submete ao que o Talhaferro submeteu? Ou ao que submetem esses Ayrton, Marcos Vargas e o cacete? Não, é tudo gente mentalmente instável. E aí o Alexandre abre essa investigação contra o Talhaferro, que é a primeira violação de sigilo funcional que eu já vi na minha vida sendo investigada. O Moraes e da Polícia Federal vazavam tudo, em todos os inquéritos, para Globo News, para revista Piauí, para não sei o que, o tempo inteiro. Meu Deus do céu, vejam quantas coisas não foram vazadas. O que me leva a crer que foram vazadas de forma dolosa pelo Alexandre de Moraes. Ora, por que eu cheguei a essa conclusão? Porque todas as outras coisas vazadas não foram investigadas, mas esta foi. Esta foi. Ou, para não ficar o Alexandre exclusivamente, lembram na Lava Jato? Eu tenho idade o suficiente para me lembrar da época da Lava Jato, porque eu tenho mais do que, 7 anos de idade, onde Sérgio Moro, Dallagnol, inclusive, que eu acho que encontrou a luz, vazavam, não sei se eles pessoalmente, mas pessoas do gabinete deles vazavam tudo. Eu brincava que o Dallagnol tinha a senha do antagonista. O antagonista vazava tudo de todos os processos. A Globo esperava as operações policiais antes dos mandados serem expedidos. Nunca nada foi investigado. Aí agora, que é contra o Alexandre, não só foi investigado, mas a investigação foi de uma truculência nunca antes vista. Quebraram o sigilo do advogado. Vejam essa reportagem. Polícia Federal investigou diálogos de ex-assessor de Moraes com seu advogado. Meu Deus do céu! Não percam a capacidade de se indignar. Porque isso, a pedra fundamental da advocacia criminal é o sigilo das comunicações entre o advogado e o cliente. Porque você pensa, se você não tem garantia de sigilo com o seu advogado, você não pode contar para o seu advogado o que de fato aconteceu, porque a polícia vai saber. E se você não pode contar para o advogado pode te defender. O advogado não pode te orientar, ele não pode dizer o que é crime e o que não é crime. É um estado policial soviético mesmo. Como é que o advogado como é que o cliente vai falar com o advogado se o que ele fala pode ser grampeado? E como é que o advogado vai defender o cliente se ele desconhece os fatos porque o cliente não tem como falar com o advogado? Então esquece defesa. Ampla defesa. Não tem defesa nenhuma. Veja, em 2023 o STF se posicionou nesse sentido no caso das lojas americanas, quando o mesmo Alexandre excluiu as comunicações de advogados do conjunto de documentos que podiam ser acessados pelos credores da Americana. Vejam o que esse psicopata escreveu em 2023. Abre aspas. Obviamente, a prerrogativa conferida aos advogados alcança apenas suas comunicações profissionais com seus clientes ou com outros advogados. Ou seja, estão protegidas pelo sigilo profissional todos esses dados, tais como os e-mails originados ou destinados a advogados em troca de mensagens com grupos americanos, com seus diretores, membros do conselho de administração, auditoria, advogados internos e funcionários da área de contabilidade. Estão excluídos. Quem disse isso foi o mesmo Alexandre de Moraes, que nesse caso é a vítima e o juiz. Mas isso já se tornou comum. Se o advogado está se comunicando com o cliente no exercício da função profissional, a comunicação é protegida pelo sigilo. E isso é novidade até para o Alexandre. E eu digo que isso é um problema, que você não pode perder a capacidade de se indignar, porque o problema é que as decisões do Alexandre abrem precedente para todos os juízes do Brasil.
Então significa agora que acabou o sigilo entre advogado e cliente, que significa dizer que acabou a profissão de advogado. Porque quebraram sem nenhuma evidência. Nenhuma evidência de participação do advogado. Não tem. Eu li o processo, não tem nenhuma evidência. E mandou quebrar mesmo assim. Por quê? Porque é o Alexandre. Então, se um juiz achar que pode mandar quebrar na primeira, ainda pode quebrar. E no final das contas, eles não encontraram. O que encontraram? Tinha um indício. O que encontraram? Não encontraram nada. Eu digo isso para você ver a importância do talha-ferro. Vejam onde o Alexandre estava disposto para pegar o talha-ferro. Talha-ferro, não tinha conseguido. Mas agora, por conta do excelente trabalho do os mais velhos aqui lembram dessa música tema. O Alexandre conseguiu exatamente o que queria. 1 ano para convencer o cara a delatar, para conseguir os dados, para os dados irem parar na mão do jornalista certo. Tudo entregue de bandeja ao Alexandre de Moraes. Então, ó, parabéns aos envolvidos. Parabéns. E se eu fico puto, não é arrogância. Estava querendo ganhar 1 milhão do Roda Viva, do cara velho. Pois bem. Vamos falar de outros assuntos. Vamos falar de TechPix. Encerrando esse assunto, vamos passar para pautas mais produtivas e interessantes. E uma dessas pautas, como vocês devem ter visto, foram justamente as tarifas do Trump. Então, ontem o Trump anunciou o maior aumento tarifário da história do planeta. Uma tabela de tarifa para vários países, acho que mais de 100 e tantos países, incluindo o Brasil. Ele chamou isso de o Dia da Libertação, o Dia da Liberação, Liberation Day, americano. E para o Brasil, como é que o Brasil, né? Então, aquela história, né? Em chuva de pica, você pega a menor e enfia logo para ocupar o espaço. O Brasil pegou uma piquinha de 10% de tarifas. A ideia eram tarifas recíprocas. E eu suspeito, né? Então, ainda aqui que é tarifa recíproca. O Trump botou uma tabelinha, botou assim: o país tarifa a gente em tanto, a gente vai tarifar reciprocamente em tanto. Então, botou a tabelinha. No Brasil, ele botou que o Brasil tarifa os Estados Unidos em 10, então ele vai tarifar o Brasil de volta em 10. Eu não quis falar para ninguém ontem lá, mas o Brasil não tarifa os Estados Unidos em 10. A média de impostos do Brasil para os Estados Unidos é de 80 e poucos %. É que eu acho que eles não entenderam o nosso sistema tributário esquizofrênico. E não vou ser eu que vou contar. Não vou mesmo, porque eu não quero que o Brasil seja tarifado, porque isso ferra muita gente no Brasil. Nunca pedi tarifa para o Brasil, até é uma das coisas que estão sendo discutidas nas ordens executivas lá, e eu sempre sou meio contra esse negócio de tarifa. Mas no Brasil você tem, né? Você tem o imposto de importação, você tem PIS, você tem, sei lá, COFINS, você tem não sei o quê, os impostos são em cascatas e por isso que você chega a 85%. Eu já tive empresa de importação e exportação. É uma coisa absolutamente inacreditável quanto que o Brasil tarifa. Mas eu acho que o Trump... Eu estava ontem lá, e obviamente perguntei sobre essa questão das tarifas, etc. E perguntei a respeito desse assunto. Né? E aqui entre nós, a situação do Brasil, que o Brasil, do ponto de vista tarifário, não é muito importante para os Estados Unidos. Mas bota o vídeo aí do Trump, Bruno, falando sobre isso. O vídeo do Space Liberdade. 61%, 31%, Indonésia, Malásia, Camboja. Olha aqui o Camboja, 97%. Nós vamos cobrar 49%. Fizeram uma fortuna com os Estados Unidos. Reino Unido, 10%. E nós manteremos 10% também. Faremos a mesma coisa. África do Sul, 60%, 30%. Tem coisas meio ruins acontecendo lá. E nós estamos pagando bilhões de dólares e estamos cortando o financiamento para eles, porque coisas ruins estão acontecendo. A mídia do fake news não quer falar. Brasil, 10%, 10%. Bangladesh, 74%. Paquistão, 58%. Sri Lanka, 88%. Então, veja só. China, por exemplo. Né? A gente consegue. Tem a gente na tabelinha também? Eu quero analisar. Ótimo. Deixa aí pra gente, Bruno. O Brasil está nessa lista, mas pega a China, por exemplo. A China, na conta deles, taxa os Estados Unidos em 67%. E a partir do próximo sábado, a China vai ser taxada em 34%. Eles estão ali mantendo mais ou menos a metade. A União Europeia taxa os Estados Unidos em 39%, vai ser taxada em 20%.
E o Brasil, como eu disse, 10% vai ser taxado em 10%. Está errada essa conta, totalmente errada, mas deixa assim, é bom para a gente. Né? E o outro componente, que eu volto a dizer, o Trump não virou amigo do Lula, não foi, havia até o Gustavo Gaia falando sobre isso, intervenção da relação minha, do Eduardo Bolsonaro, etc. Não foi. A gente não tratou de tarifa lá dentro, perguntamos a respeito, mas não pedimos para tarifar ou não tarifar, etc. Não é isso que a gente está focado aqui agora. Mas o fato é que os Estados Unidos não têm um comércio muito relevante com o Brasil. Né? Vejam esse gráfico aí de 2024, o Brasil não é nem um dos 10 maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Tá? Que o Brasil não está nem no gráfico. O Brasil representa menos de 2% do comércio com os Estados Unidos. E, além disso, é uma balança comercial equilibrada. E os americanos, na verdade, têm um superávit pequenininho de 7 bilhões de dólares em favor deles em 2024. Então, é por isso que ele está falando, ele olhou os maiores déficits dos Estados Unidos. Né? E aí eu estava vendo, agora há pouco, não estava vendo a Globo News, porque eu não vou mentir para você dizendo que eu vejo a Globo News, mas eu sigo o Globo News no X, e eu estava vendo o Guga Chakra dizendo exatamente isso aqui. Tarifas impostas por Trump foram feitas de maneira amadora. Isso assusta. Não é que é um plano de governo bem elaborado, é amador. E isso, claro, gera esse temor no futuro do comércio global. Os Estados Unidos perdendo respeito. Tadinho do Guga. Vou até mandar esse corte para o Guga, porque explicar. Isso é o oposto de um plano amador. Isso é algo que o Scott Bessent discute. Procurem aí tudo que o Scott Bessent já escreveu a esse respeito há muito tempo. E eu fico meio abismado, porque eu considero o Google um cara honesto. Pode nem sempre ter as melhores análises, vamos dizer assim, mas eu considero ele um cara honesto. Eu acho que ele não sabe qual é o plano. E eu acho que ele não sabe qual é o plano porque não sai na CNN, não sai no New York Times, e, consequentemente, a grande mídia do Brasil não vi um veículo explicando. Todos eles como se o Trump tivesse agindo de improviso, de pirraça. Então, deixa eu dizer para vocês aqui, eu vou explicar, de vez em quando eu lembro que eu sou economista. Tudo isso é parte exatamente de um plano de reindustrialização dos Estados Unidos. Então, vamos para entender. Eu vou tentar explicar de maneira bem simples. A primeira coisa que acontece com essa tarifa é que o Trump vira e traz o mundo inteiro para sentar na mesa de negociações com os Estados Unidos. A Europa não aguenta uma tarifa desse tamanho. A economia europeia não aguenta. A economia americana representa 40% do consumo global, ou pelo menos 25% do PIB global. 40% do consumo, mas 25% do PIB. Então, existe uma situação muito desequilibrada hoje. Você pega a Austrália. Né? A Austrália criou uma série de proibições de importação da carne bovina americana. Aí a União Europeia, desde 97, impede e proíbe a importação, né, ou exportação para eles, de carne de ave dos Estados Unidos. O Japão taxa o arroz americano absurdamente. E aí você pega, qual é a tarifa dos produtos dos Estados Unidos aos produtos desses países? Nada, praticamente nada. Então o que eu estou querendo dizer? O mundo inteiro cobra muito caro para as empresas americanas exportarem para esses países, e os Estados Unidos deixam que o mundo inteiro exporte para si, que é correto do ponto de vista do liberalismo econômico. Mas não é justo quando não há contrapartida. Então, no final das contas, pensa que você tem uma fábrica. Você quer fabricar uma canequinha escrita Make America Great Again. Você tem duas opções. Ou você constrói a sua fábrica dentro dos Estados Unidos, e eu já vou explicar quais são os outros problemas disso, e se você quiser exportar esse produto para a Europa, você vai pagar 40% do imposto, digamos assim. A sua canequinha, que você custou $1 para produzir, você vai chegar na Europa por R$1,40. Ou pense na situação oposta. Você vai pegar essa canequinha e vai produzir ela na Europa. E quando você quiser vender para a Europa, você não vai pagar nada. E quando você quiser vender para os Estados Unidos, você também não vai pagar nada. E ela vai chegar a $1 em vez de R$1,40. Aonde você fará a sua fábrica? Exato. Fora dos Estados Unidos. Compensa, então, você... Óbvio que a Europa não é o principal lugar. Então, no final das contas, compensa muito mais você produzir na China e no Vietnã e vender nos Estados Unidos com as tarifas baixas do que produzir nos Estados Unidos e vender para a China com tarifas altas. E você não precisa ser assim, nenhum mago. Você não precisa ter ido para o MIT para você entender que esse tipo de acordo beneficia todo mundo, menos os Estados Unidos. Então essa é a primeira razão deste plano que não tem nada de improvisado. Então agora o que acontece? Os países vêm e falam assim, poxa, Trump, vamos negociar aí, pô. Eu baixo um pouquinho a minha tarifa, você baixa um pouquinho a sua. Vamos sentar na mesa de negociação. Qual é a consequência disso? Em vários desses países você vai encontrar
uma redução das tarifas e as indústrias americanas vão se tornar mais competitivas. E mais indústrias vêm para cá, para os Estados Unidos. E eu já vou explicar a segunda razão. A segunda razão de quando você faz uma coisa dessas é que você enfraquece o dólar como moeda. E aí você pode pensar, Paulo, então o Trump quer que o dólar caia? O Trump está querendo enfraquecer o dólar? Poxa, mas não é bom para os Estados Unidos ter um dólar alto? Não. Porque, veja, como os Estados Unidos têm a moeda que é utilizada no comércio global inteiro, todo mundo utiliza o dólar. Quanto mais comércio, mais demanda por dólar. Quanto mais demanda por dólar, quando sobe a demanda de alguma coisa, o que acontece com o preço dessa coisa? Sobe. Então, quanto mais comércio global, mais a moeda de comércio global, no caso o dólar, aumenta em relação às outras moedas do mundo. E a reserva dos outros países também aumenta, enquanto os Estados Unidos vão tendo déficits comerciais eternos. E os seus produtos ficam mais caros. Então, já é ruim você ter fábrica aqui nos Estados Unidos, porque você tem que pagar tarifa para exportar para os outros países que você não paga para exportar para os Estados Unidos. Já é ruim por isso. Mas também é ruim porque a moeda deste país é uma moeda muito cara. Então, quando o seu produto que é fabricado nesta moeda, no caso o dólar, é exportado para os outros países, ele chega caro. Faça um paralelo com a China, por exemplo. Ou com o Brasil. Se você quiser fazer uma fábrica no Brasil, o seu custo de produção vai estar em real. Seu produto vai ter um custo em real. É mais barato do que dólar. Então é ruim para a indústria de um país ter uma moeda muito valorizada. É mais caro você produzir em um local onde a matriz de produção é em dólar do que você produzir na China, em renminbi, ou yuan, ou você produzir no Brasil, em real, o que quer que seja. Então os produtos americanos ficam pouco competitivos. A China sabe tanto disso, que a base da China ter atraído a indústria do mundo inteiro para ela é que ela fez uma desvalorização pesada na moeda. O Paulo Guedes, do Bolsonaro, fez isso também no Brasil, desvalorizou o real propositalmente para tornar os produtos brasileiros mais competitivos. Ou seja, se você enfraquece o dólar, essa diferença diminui e os produtos americanos se tornam mais competitivos. Então vocês entendam, é parte de um plano de reindustrialização dos Estados Unidos. Agora você pegue isso e some ao resto do plano, porque as tarifas fazem parte de um plano nada improvisado, Guga, mas um plano integrado. Porque junto a isso você tem uma energia barata, a política do Drill Baby Drill, onde você tem energia barata nos Estados Unidos. Energia é sempre um dos maiores custos de produção, derruba o preço da energia. Os Estados Unidos basicamente estão voltando à autossuficiência energética no próximo ano. Segundo, você tira uma série de legislações ambientais fajutas, burocracias e regulações que foram colocadas pelo Biden. Menos burocracia, menos custo, mais liberdade para a produção. Terceiro, o Trump está prometendo a maior redução de impostos da história dos Estados Unidos. Então a fórmula é essa. Produto mais competitivo, energia mais barata para a produção, menos impostos, tarifas equivalentes. Há um outro componente, que é o componente da incerteza, a tal da ambiguidade estratégica do Donald Trump, que faz com que uma pessoa que não está muito acostumada ao mundo dos negócios, a questão de estratégia, etc., ela fica assim, isso é improvisado, porque toda hora ele muda. Não, ambiguidade estratégica é uma ferramenta de incentivo. Por quê? Se você tem uma indústria e o dono da indústria começa a pensar, será que vale a pena eu agora construir uma fábrica na China ou no Vietnã? O meu principal mercado são os Estados Unidos. Pô, será que vai ter tarifa? Pô, mas no final das contas, o que eu faço? Bom, qual é o lugar mais seguro para eu construir alguma coisa? São os Estados Unidos. Isso faz com que fábricas saiam dos outros lugares e migrem para os Estados Unidos. Tudo isso é um plano mais do que discutido. Eu fico assim, perplexo, que ninguém tenha parado para dar a explicação que eu estou dando aqui. Ninguém, não vi em lugar nenhum. E por que o Trump quer reindustrializar os Estados Unidos? Por dois fatores muito interessantes. O primeiro fator é que isso traz de volta os empregos dos trabalhadores comuns, os trabalhadores de fábrica. Aqui nos Estados Unidos a gente chama de blue collar, que é o colarinho azul. Porque você diz que você tem os empregos de colarinho branco, que são os executivos, que usam camiseta branca, e os empregos de colarinho azul, que são as pessoas que trabalham com aquela camiseta meio Homer Simpson, que por um acaso é branca, mas eu quero dizer, né, aquela camiseta de manga curta e gola azul. Né? Foi muita moda no Brasil também, que se chama de trabalhador blue collar. E o eleitor do Trump é esse homem comum. Os Estados Unidos
se tornaram o país que se tornaram graças aos trabalhadores comuns. Ao Homer Simpson, que trabalhava dentro de uma usina, trabalhava dentro de uma fábrica, com isso tinha um bom emprego, tinha ali um plano de previdência, comprava a casinha dele, o carro dele e vivia o sonho americano. Os empregos das indústrias. Vem o processo de globalização, o fim da história, agora todo mundo, os Estados Unidos, o triunfo do liberalismo, deu muito certo, as empresas conseguiram produtos muito baratos, foi uma maravilha para o consumo. Quem tomou na tarraqueta? O trabalhador comum. Esse trabalhador comum ficou puto, se revoltou contra o establishment, viu as empresas enchendo o rabo de dinheiro, viu o pessoal do Fórum Econômico Mundial enchendo o rabo de dinheiro, e eles falaram, aqui, chega dessa história. Nasce daí o nosso movimento nacional populista das pessoas se revoltando contra o establishment. É para estas pessoas que este plano está sendo orientado. Vejam, o tamanho da desindustrialização inacreditável dos Estados Unidos. Tem um gráfico que eu quero... Bota esse gráfico para mim, Bruno, por favor. Eu não gosto de botar gráfico, porque o brasileiro não entende gráfico. Mas até quem acha que foi uma boa ideia para o Oswaldo Eustáquio divulgar o vídeo do Talhaferro, até se você tivesse QI ali na faixa de 85, você vai entender esse gráfico. Vejam, esse aqui é o percentual de empregados americanos do setor de indústria. Vejam, pensem nos Estados Unidos na época do sonho americano, na década de 60, 50. Vejam, 30% dos trabalhadores americanos estavam empregados na indústria. Vejam como isso cai ao ponto de hoje, antes eram 30 em 100, hoje são menos de 9 em 100 empregados na indústria. Toda essa escadinha que você está vendo são empregos que desapareceram do setor de indústria nos Estados Unidos. Com a volta das indústrias, a gente tem classe média mais forte e um eleitorado republicano feliz. Esse é um aspecto, mas ele não é o principal. Qual é o segundo aspecto desse plano mirabolante? O segundo aspecto é o de segurança nacional. Trazer fábricas de volta aos Estados Unidos ganha guerra. Garante que os Estados Unidos estejam seguros. Vejam, a América só ganhou a Segunda Guerra Mundial porque aqui se produzia tudo o que era preciso para o esforço de guerra, enquanto o Japão e a Alemanha não conseguiram dar conta da magnitude da produção da indústria americana da década de 40. Onde está toda essa indústria hoje? Na Ásia. Os Estados Unidos não tem mais indústria naval, não tem mais indústria metalúrgica, não tem mais indústria de microchip, não tem, o país se tornou absolutamente vulnerável. Não tem petróleo, porque isso sempre foi, vejam, esse gráfico é importante, porque se vocês forem ler os livros até os livros do, como é o nome dele? Estão ali, Christopher Steele, não? Daqui a pouco eu pego aqui. Você vai ver que era um plano dos soviéticos a desindustrialização americana. Os soviéticos desesperadamente queriam que os Estados Unidos deixassem de ter uma indústria pujante. E toda essa história de aquecimento global, mudança climática, etc., isso vem de infiltração soviética para que os Estados Unidos tivessem uma energia pouco competitiva. Toda essa ideia, a infiltração, mais do que documentado, a infiltração dos sindicatos nos Estados Unidos que tornavam mais difícil para as empresas contratarem e as empresas começaram a ir para o Japão. Tudo isso é documentado. Então há um plano muito claro para que os Estados Unidos não dependam de outras nações. Para que os Estados Unidos não estejam mais vulneráveis em termos de segurança nacional. Indústria é guerra. Agora, poxa, Paulo, você é tão inteligente assim, poxa, por que o Trump não fez antes, etc. Não é um plano sem risco. Por quê? Porque menos comércio também significa necessariamente menos crescimento econômico. Pelo menos no curto prazo e da maneira como as economias são organizadas hoje. E é por isso que a Bolsa Americana está caindo, é por isso que o custo de alguns produtos vai subir, até que você veja essa reorganização global, essa nova ordem econômica mundial. Qual é a aposta do Trump? É que tomando essas medidas agora, no ano que vem, que é o ano das eleições legislativas midterm, né, que é quando você elege parte do Congresso de novo, nós tenhamos uma economia pujante como nunca antes. É uma aposta. E é uma aposta difícil. Porque até o momento isso não tem tirado a popularidade do Trump. Nos institutos de pesquisa já trouxe aqui, ele continua com a alta popularidade, o Partido Democrata está com uma das piores aprovações na história, mas se a economia não reagir rapidamente
e o suficiente, e ficar de fato pujante no ano que vem, como nunca antes se viu, ou pior do que isso, se houver algum crash econômico, né? Economia eu brinco sempre comparando com a medicina. Às vezes você tem um efeito colateral que leva o paciente ao colapso. E se isso acontecer, nós estamos ferrados em 2026. Então, essa aposta é tudo, Guga, menos uma aposta improvisada ou atrapalhada. Ela é uma aposta grande, pensada e ousada.